sol se apagou, ali estava amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em guerra se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte ou desastre, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte ou desastre, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos vocês. Uma alegria nesta manhã de domingo. Estamos aqui para mais um estudo, uma palavra ao nosso coração. Que bom ter você aí do outro lado. Você vai chegando.
vai cumprimentando, vai deixando aí o seu joinha, vai deixando Deus aí te abençoar, amém? Então, esta manhã é uma manhã a qual nós estamos aqui na palavra do Senhor, amém? Então, você que está aí ligadinho conosco, então começa aí hoje estar glorificando ao Senhor comigo, amém? E Deus ele vai nos abençoar aí com uma palavra ao nosso coração, e eu creio que as bênçãos do Senhor ela vai estar sendo manifestada na nossa vida. Amém? Tenha um bom dia para você. Amém? Você que está chegando, né? Vamos ver quem está aqui já, né? Você que está aí chegando hoje, bom dia, Fernanda. Deus abençoe. Bom dia, Reginaldo. Que Deus abençoe a sua vida. Bom dia, irmã Edith. Deus abençoa. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Bom dia, minha irmã Teresa. Que Deus abençoe. E você possa estar aí entrando. Também o meu bom dia aqui vai para Ana Carolina. Bom dia para você, para Larinha. Bom dia aí para o William. Bom dia para o Jorge. Deus abençoe a vocês grandemente. Hoje nós vamos estar vendo um pouquinho da palavra de Deus. E eu acredito que a bênção do Senhor, ela nos abençoa, amém? Aí um bom dia também para o Aderci. Deus abençoe você grandemente. Bom dia também para a Marilene. Amém? Que Deus abençoe você grandemente. Ao pastor José Mauro. Glória a Deus, né? Deus seja louvado por esses momentos, amém? E eu creio que Deus ele há de nos abençoar poderosamente no nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus. Glória a Deus por isso, né? Como é bom ter um Deus, né, que está à dianteira de tudo na nossa vida. Glória a Jesus. Que Deus ele venha nos enriquecer com as suas bênçãos. Deixa eu preparando aqui, ver se eu consigo aqui mais um louvor de adoração aqui para nós. Todos os seus pecados, todas as suas culpas. Mas você vira para mim, Fernandinho, não posso ser livre. Porque eu já traí a minha esposa. O que Deus tem feito na nossa vida, amém? Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, amém? Um bom dia também aí para a pastora Célia, que já está conosco aqui, bom dia. Domingo abençoado para todos. Deus abençoe. Vamos aproveitar esse momento para estar orando.
Paulo Barbosa também está conosco. Deus abençoe aí o Paulo. Então, vamos ver aqui se eu consigo fazer essa proeza aí, Ana. Vamos lá? Pedido da Ana Carolina aí, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Então cante aí. Não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou Teu filho amado, seu filho amado vai nos salvar. para morrer Ou no meu lugar. em meu lugar. Glória a Deus. Na cruz sofrer Pelos meus pecados. por meus pecados, mas o sepulcro Está vazio está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele temor não há, mas eu bem sei,
Glória a Deus, aleluia. Que bom ouvir aí a palavra do Senhor, amém? E esta manhã é uma manhã abençoada, glória a Deus, amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, amém? Eu sei que o Senhor, Ele está nos abençoando e para isso nós precisamos crer nele. Vamos orar? Ore comigo nessa manhã. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, adoramos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por esses momentos que estamos reunidos na tua presença. Há centenas de pessoas, meu Deus, conectadas neste momento, uns de perto, outros de longe. Então, meu Deus querido, nós te louvamos por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado, Senhor, porque somos abençoados e por isso somos gratos ao Senhor que tem nos dado tudo que nós precisamos, até mesmo aquilo que nós não precisamos, o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Deus, que nesta manhã o Senhor venha abençoar a cada uma dessas pessoas que estão comigo, outras, Senhor, que vão ouvir esta live em horas oportunas, mas que o Senhor derrama da tua bênção. Se estiver alguém agora doente, meu Deus querido, toca nela agora, para que ela seja curada. Em nome de Jesus, se houver, ó Deus querido, uma pessoa que está triste, o Senhor é o Deus da alegria. O Senhor é o Deus que tem vida. Eu repreendo este mal que está na vida dela agora, este caroço, esta enfermidade, essa dor, esta infecção. Meu Deus querido, no nome de Jesus, eu repreendo este mal da vida dela agora, para que ela tenha alegria, meu Deus, de estar comigo até o final desta live, para que ela tenha alegria, para que ela possa testemunhar do teu grande poder. Pai Celestial, em nome de Jesus, visita a cada um nesta manhã e derrama sobre ela as tuas bênçãos. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém? E graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Amém? Que bom aí, também cumprimentando aí o Paulo Barbosa, que está conosco. Deus abençoe. A Filomena, Deus abençoe. Compartilha esta live de hoje, que nós vamos estar ministrando hoje, amém? Eu sei que grandes coisas Deus tem para conosco e por isso eu creio que será rica as bênçãos de hoje. Esta semana eu vi um depoimento de um senhor, acho que de 92 anos, que ele teve que pagar caríssimo, porque que ele usou um dia o respirador. Ele usou o respirador e pagou muito caro. E os médicos ficou preocupados
com ele, porque ele começou a chorar. Chorando. E ele ficou preocupado. E os médicos falaram assim, mas por que o senhor está chorando? O senhor não tem dinheiro para pagar esse dia que o senhor ficou no respirador? Ele falou assim, não, eu tenho. E eu estou muito triste porque, olha, hoje eu paguei para sobreviver um dia em um respirador. E até hoje eu fico imaginando o quanto eu devo para Deus. O quanto que eu devo para Ele. Porque eu fiquei 92 anos respirando o ar que Ele me deu. E eu nunca agradeci. Esse dia é um dia de agradecimento, é um dia em que você e eu possamos estar agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E eu quero dizer que não tem te faltado nada. Que Deus venha abençoar a tua vida. Agradece Ele. Tem muitas pessoas hoje que estão com muitas dificuldades. E se ela pudesse voltar atrás, ela voltaria e faria tudo diferente, adorando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Então é complicado. Hoje tem muitas pessoas passando fome aguda. A irmã Edith perguntou, irmã Edith, olha esse cenário aqui. É um cenário aqui atrás de mim. Hoje tem uma capulana africana. Então, a pastora Célia que colocou aqui, a gente é meio desligado, mas ela colocou e fez aqui esta linda capulana. Deus abençoe a todos vocês, amém? Amados, hoje eu quero falar um pouquinho de algo que realmente nos gera bênção. Nós precisamos aprender a seguir o caminho das bênçãos. E a bênção, ela é só produzida por um mandamento. Ela é produzida por um mandamento a qual Jesus ele nos deu, que é a obediência. Ô palavrinha difícil, obediência. Então, muitas pessoas acham que a obediência ela tem que ser só ali naquele momento. Muitos jovens acham que obedecer tem que ser só quando é criança. Então, a obediência é uma vontade de Deus e ela tem que estar ligada e comprometida na nossa vida enquanto nós vivermos em todos os sentidos. Eu não posso obedecer só aquilo que eu quero. Eu não posso obedecer só na hora que eu quero ou na hora que isso me faz bem. Um jovem perguntou a um pastor, ele perguntou, pastor, olha, ultimamente eu faço as coisas porque me mandam fazer, eu não tenho vontade de fazer elas. Ele diz, olha, eu não tenho vontade, muitas das vezes eu não tenho vontade de ir à igreja. Muitas das vezes eu não tenho vontade de orar. Muitas das vezes eu não tenho vontade de estar nas reuniões, nos grupos de oração, nos grupos de evangelismo. Olha, eu não tenho vontade.
de fazer isso. Então aquele pastor, orientando aquele jovem, diz: glória a Deus, porque o que importa é obedecer. Então, se nós obedecemos, estamos dentro do projeto de Deus. Não importa se eu estou gostando ou não. Não importa se a obediência, ela gera uma bênção. Então, a obediência, se a gente for dar uma explanada, naquilo que ela é, então, veja bem, a obediência descrita no nosso dicionário é justamente isso. É ceder, cumprir, seguir, submeter. Olha só. A vontade de alguém, cumprir uma ordem, aceitar uma determinação, respeitar uma lei ou um mandato, respeitar um superior ou uma pessoa mais velha. Se nós formos olhar o que é obediência, então é justamente ceder, cumprir, seguir, submeter a vontade de alguém, cumprir uma ordem, aceitar a determinação, aceitar uma determinação, respeitar uma lei ou mandato, respeitar um superior. E olha bem agora, uma pessoa mais velha. Sabe por que muita gente entra num caos? Entra numa desgraça na vida dela? É porque ela não está obedecendo. Então nós temos que obedecer. Se nós não obedecermos, nós não vamos ter bênção. Lá em Deuteronômio 28, nós vamos ver exatamente isso. No verso de número 2 diz assim: se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, que virão sobre ti, te alcançarão todas estas bênçãos. Eu só posso ouvir a voz de Deus se eu estiver ligado com Ele. Então, se eu ouvir a voz de Deus, as bênçãos, elas virão sobre mim e vai me alcançar. A visão do negócio está invertida. As pessoas estão correndo atrás das bênçãos. E a promessa de Deus é que as bênçãos correrão atrás de mim e vão me alcançar. Entendeu? Então, há muitas bênçãos na nossa vida que nós temos que estar ligado. Eu tenho que obedecer. Obedecer a quem? O apóstolo Pedro, quando ele é colocado diante do cenário, ele afirma ali para os sacerdotes ali, que diz: olha, eu vou te soltar, mas você não prega essa palavra mais em lugar nenhum. Ele diz: olha, o que importa é obedecer a Deus. Então, o que nós temos que aprender é obedecer a Deus. Mas, acima de tudo, nós temos que começar a obedecer algumas coisas na nossa vida. Nós temos que, porque nós temos cobertura espiritual. Ontem eu estava falando com um pastor e eu dizia: olha, pastor, eu estou orando sempre para o Senhor. Uau! Estou recebendo oração de tudo quanto é lado. Então eu tenho uma cobertura espiritual. E ele diz: olha, eu admiro muito o Senhor pela simplicidade, né? Pelo jeito que o Senhor
conduz a vida espiritual. E ele está olhando, eu procuro me refletir bem na pessoa do pastor. Eu falei assim, meu Deus, né? Então, a vida espiritual nossa, nós temos cobertura. Então, nós temos líderes de cobertura espiritual. Então, em todas as fases da nossa vida, né? Em todas as fases da nossa vida, nós temos que aprender que nós temos cobertura espiritual. As pessoas que elas não obedecem a essa cobertura espiritual, elas passam a andar pelas suas próprias vontades. Porque a Bíblia diz, aquilo que o homem semeia, isto ele vai colher. Né? A semeadura, ela é o quê? Ela é liberdade. Você pode semear aquilo que você quer. Então, por isso que quando nós olhamos para essas passagens da palavra de Deus, nós vamos ver que a semeadura é algo que eu posso... É uma vontade minha, eu posso semear o que eu quero. Né? Mas a colheita, ela é notória. A colheita, ela vai vir, e é por isso que muitas pessoas estão colhendo coisas que elas talvez, elas ficam, mas por que isso acontece só comigo? Ou por que a minha vida não dá certo? É porque que, olha, a minha vida está sempre desse jeito. Por causa da colheita. Então, semear, você pode, é um livre-arbítrio seu. Você semeia o que quiser. Eu sempre digo, há um tempo atrás eu semeava muita coisa. Eu falei assim, eu vou parar de semear porcaria, porque eu estou colhendo um monte de coisa. Chega um dia bom na minha vida e vem aquela colheita ruim. Eu falei, meu Deus, eu não quero mais colher trem ruim. Então vou parar de plantar coisa ruim. Eu vou obedecer. Obediência. Lembra comigo. Né? Lembra comigo. Ó, obediência. Obedecer. Né? É ceder. Não é bater de frente, não. É ceder. Então, quem são obedientes? Aquele que tem cobertura na sua vida, né? Então, é ceder, é cumprir. A obediência é exatamente isso, né? Ela vem para que nós passa a continuar o nosso trabalho. Veja bem, obedecer é cumprir. Não é fazer o que eu quero. Obediência é seguir, é submeter à vontade de alguém, cumprir as ordens, aceitar uma determinação, respeitar uma lei ou um mandato, respeitar um superior ou uma pessoa mais velha. Então, o apóstolo Pedro ele já diz, olha, o que importa é obedecer a Deus. E agora, obedecer a Deus, o que Deus manda obedecer? O que Deus manda obedecer? Primeira coisa que Deus manda obedecer está em Hebreus capítulo 13, verso 7. Ele diz, lembrai dos vossos pastores, lembrai dos vossos líderes, os quais pregam a palavra de Deus. Ei, olha a primeira coisa. Então, o apóstolo Pedro disse que o que importa é obedecer a Deus, certo? O que Deus manda obedecer? Então ele diz, lembrai dos vossos líderes, os quais pregam a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da tua vida. E ele diz mais, imitai a fé que tiveram. Então o que Deus nos manda? Em primeiro princípio, Ele manda-nos que nós devemos obedecer os nossos líderes espirituais. Porque eles
vai nos conduzir à vida. E manda mais um pouquinho. Olha, não só obedece, não. Imita-os. Manda que nós imitamos ele. E ele diz, obedecei. Aí no verso 17 do capítulo 13, ele diz mais, obedecei os vossos líderes e sede submisso a eles, pois velam pelas vossas almas como quem deve prestar conta para o que conta delas. E ele diz, façais isso com alegria e não com gemido. Olha, o que é a primeira ordenança de Deus aqui? Ele nos ensina a obedecer os líderes espirituais, aqueles a qual nós temos cobertura. Hoje nós comemoramos aí a morte e a ressurreição de Jesus. Lá no Getsêmani, Jesus ele estava suando gotas de sangue, ele estava no extremo, passando do extremo da vida humana. E ele então ora a Deus dizendo, olha Senhor, passa-se de mim este cálice. Jesus ele sabia o que ia acontecer com aqueles que ia ser pego ali. Ele já estava sentindo na sua pele a dor do sofrimento. Mas ele ora, contudo, seja feita a sua vontade. Jesus obedeceu à vontade do Pai. Todas as vezes ele diz, olha, eu estou aqui porque que o Pai, ele me mandou. Às vezes obedecer é uma questão que nós devemos praticá-lo. Hoje nós olhamos, principalmente na área espiritual, nós vemos aí muitas pessoas, elas, eu não concordo, então eu vou embora. Eu vou sair, eu vou fazer isso, aquilo outro, sabe por quê? Porque eu não concordo. Então essa pessoa, ela não tem a obediência. Ela tem que aprender a obedecer para desfrutar. Então, se o Senhor ele diz, olha, todas essas coisas virão sobre ti e te alcançarão, se você ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, então Deus, ele nos abençoa. Ele diz, olha, obedecei os vossos pastores, submeteres a eles, porque eles velam pelas vossas almas. Eles dão cobertura espiritual para você. Você por acaso chega na tua casa e fica nervoso e começa a quebrar tudo e põe fogo nela? Faz isso? Você põe fogo na tua casa? Não põe. Por quê? Porque é cobertura sua. Pelo contrário, você limpa a tua casa todo dia, você lava, você arruma e faz isso e faz aquilo outro. A cobertura espiritual é a nossa casa espiritual. Quando nós colocamos a nossa cobertura e cuidamos delas, tudo que vem. Se tem uma goteira na tua casa, você não arruma. Queima uma luz, você não troca. Trinca uma parede, você não arruma. Sai um piso, você não arruma. Está ali meia feia, sem, você não vai lá e coloca ali uma tinta nela. Nós cuidamos, nós temos que cuidar das nossas cobertura espiritual. Então aí o Senhor diz, olha, porque eles velam pelas suas almas, como que aquele que tem que dar conta dela.
Na verdade, é isso que os líderes eles fazem. A primeira obediência nós temos que ter com aqueles que são nossos líderes espirituais. Amém? Porque eles velam da nossa alma. E ele diz, mas faça isso com alegria. E não é fazer com tristeza. Nós temos que amar, obedecer os nossos líderes. Sabe por quê? A obediência gera bênção. A obediência gera bênção. Por isso que o apóstolo Pedro ele diz aos demais apóstolos e afirmaram: antes importa que obedecemos a Deus. Então, a obediência ela gera bênção na nossa vida. Mas se ouvirmos atentamente a voz do Senhor. Quem mais Deus manda obedecer, além dos nossos líderes espirituais? Em Deuteronômio capítulo 5, verso 16, ele diz: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor Deus te ordenou. Ei, olha só a bênção. Eu tenho que submeter e obedecer. Então aqui ele já manda: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor Deus te ordenou, para que te prolonga os dias e para que te vá bem nessa terra que o Senhor Deus te dá. Que o Senhor Deus te dá. Então, quando eu honro meu pai e a minha mãe, e tudo vai bem na minha vida, porque o Senhor Deus vai me dar. Ele me dá. Me dá quando? Quando eu honro o meu pai e a minha mãe, quando eu obedeço. Você viu que quando nós obedecemos, o apóstolo Pedro diz: olha, obedeça a Deus, é o que importa, mas o que Deus manda nós obedecermos. Primeiro eu tenho que obedecer os meus líderes espirituais, eu tenho que obedecer a minha mãe e meu pai. Escuta agora. Você sabe por quê? A bênção, a obediência, ela gera bênção. A obediência, ela gera bênção. Olha agora mais uma. Obedeceis os patrões. A Bíblia manda. A Bíblia nos manda obedecer como filho, como cristão. Aonde, pastor? Olha o que ele está escreve. Ele escreve aí em Efésio. Em Efésio, capítulo de número 6, verso 5. Vós servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor e sinceridade nos vossos corações, como Cristo. Então nós devemos obedecer na carne, não é no espírito. Nós devemos obedecer. E se nós não obedecermos, nós estamos desobedecendo a bênção. Lá em Deuteronômio 28 diz: se eu não obedecer também, eu vou estar sujeito a algumas normas, tanto para obedecer quanto para desobedecer. Aqui
a Bíblia ela nos orienta que devemos obedecer os nossos patrões. Obedecer na carne como servo de Deus. Olha que coisa mais inteligente. Deus, então, Ele nos deu um espírito de obediência. Amém, querido? Então, por isso que nós devemos obedecer. Eu não vou dar conta de passar aqui todos os níveis de obediência. Mas nós temos que obedecer às nossas autoridades. Nós aprendemos que temos a obedecer às autoridades espirituais, obedecer às nossas autoridades que sejam dentro da nossa casa, como pai e mãe. Nós devemos obedecer às nossas autoridades de trabalho. E fazer isso tudo com alegria. Estão me entendendo? E fazer isso tudo com alegria. Não podemos fazer isso com tristeza ou de uma forma, não. A obediência, a sinceridade, a honestidade, a integridade. Estão me entendendo? Ser honesto, ser sincero com as nossas autoridades espirituais, com as nossas autoridades maternas, com as nossas autoridades patronal, ou seja, de trabalho. E também nós devemos ser obedientes às nossas autoridades. Nós não podemos. Se eu quiser bênção na minha vida, eu tenho que obedecer. Aqui em Romanos 13:1 diz assim: toda alma esteja sujeita à autoridade superior, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Meu Deus! Quando nós submetemos a uma autoridade, é Deus que manda a autoridade. Ele diz: nenhuma autoridade ela não foi submetida por qualquer um, não. Foi Deus. Nós devemos aprender, nós precisamos entender que a obediência é um princípio que jamais pode ser banido das nossas vidas, e sim tomado por prioridade. Obediência, eu acho que você deveria até de repetir isso comigo. Obediência é um princípio na minha vida. Diga, obediência eu tenho que colocar em prioridade. A obediência jamais pode ser banida da vida daqueles que acreditam no poder de Deus. Nós somos espirituais. Então, como espiritual, nós temos que obedecer. Quantas pessoas que eu vejo traindo no nosso grupo espiritual, quantas pessoas que eu vejo traindo este princípio. Não vai ter bênção de Deus. Porque esse princípio, ele gera bênção. Presta atenção. Aqui, o escritor, aqui em Romanos, o apóstolo Paulo, ele deixa... Mas por que o apóstolo Paulo fala isso? Ele escreve lá em Coríntios 11:1, ele diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele tem a patente para escrever certas coisas, porque ele imitava Cristo.
Lá, os escritores, o apóstolo diz, olha, nós temos que aprender a imitá-los. Ele diz, honra os seus líderes espirituais e até imita-os. Agora o apóstolo Paulo, entendendo esse princípio, ele diz, olha, sede meus imitadores. Ele chama a bronca para ele. Ele diz, faça o que eu faço. Tem uns que dizem aí, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. O apóstolo Paulo já fala e diz, olha, faz o que eu faço. Ele diz, me imita. Imita-me, porque eu estou imitando a Deus. Olha o princípio, ele pegou o princípio lá atrás. Ele imita Jesus de tal forma que eles chamam e falam assim, olha, pode me imitar, que eu estou seguindo ali a risca, a cartilha, a risca, a determinação, a risca. Então o apóstolo Paulo ele diz, olha, pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Olha que coisa interessante. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês estão me entendendo? Porque a obediência, presta atenção, a obediência é uma janela. Uma janela. A janela que abre os céus. Para que você e eu obtenha o milagre. A janela, a obediência é uma janela. A obediência é uma porta. Para que eu e você busquem os milagres de Deus. É a manifestação de Deus. Quando eu obedeço, a manifestação de Deus, ela vem até a minha vida e faz com que isso se torne real. É um princípio que eu não posso quebrar. Eu preciso entender esse princípio, esta obediência. Eu tenho que produzir, eu tenho que fazer com que isso seja real na minha vida. Não é só simplesmente uma palavra de qualquer coisa. Então, aprenda a obediência. Eu tenho que reproduzir isso na minha vida. Reproduzir por quê? Porque Jesus reproduziu, Jesus ele fez, os apóstolos assim fizeram, o próprio Jesus, o apóstolo Paulo, ele acabou de falar, olha, sede, pois, meus imitadores. É por isso que nós temos que entender que Jesus ele fez isso. Jesus ele veio aqui e ele assumiu a sua condição. Quando chamaram ele falou, olha, vamos para Jerusalém. Ele diz, não, Senhor, não vai lá não, porque aqui eles querem te matar. Ele diz, mas tem que ser cumprido. Eu tenho que obedecer aquilo o qual foi me ordenado. Certo? Obediência. Por isso que Jesus, lá no Getsemane, ali, ele prostrou com seu rosto em terra e diz, Pai, meu Pai, se for possível, afasta-se de mim este cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, não seja feita como eu quero. E as nossas obediências, muitas das vezes, elas não é exatamente aquilo que eu quero ou que você quer. Muitas das vezes as pessoas acham que essa obediência, ela vem, se eu não tiver lucro nela, se ela não for benefício a mim, então eu não vou obedecer. Então você está fora do requisito obediência. Aí tu está plantando aquilo que você quer colher. Porque Jesus, ele fez isso.
Mas Jesus, ele olha e fala: Pai, faça a tua vontade. E o apóstolo Paulo, ele toma essa situação de Jesus e imita ao ponto que ele diz: olha, foi enviado da parte de Satanás aí um espinho na minha carne. Eu orei 3 vezes ao Senhor para que tirasse esse espinho da minha carne, mas ele diz: Paulo, a minha graça te basta. O apóstolo Paulo, ele obedecia tanto que às vezes ele chegava até a extrapolar, ao ponto de dizer: olha, eu conheço um homem que, se foi em carne eu não sei, se foi em espírito eu não sei, mas ele foi até o 3º céu e ele viu coisas inefáveis. Quando você obedece, Deus te leva a um outro patamar. Deus te leva a situações as quais que ninguém vai entender como foi feito com o apóstolo Paulo. E muitos outros. Então nós temos que aprender. Nós temos que aprender a obedecer. Nós temos que aprender a obedecer. Principalmente nós estamos vivendo uns tempos difíceis e nós vamos precisar aí de obediência. Nós vamos precisar a submeter a isso para que as nossas cobertura espiritual esteja sobre a nossa vida. Se nós não obedecermos, as nossas coberturas espirituais, elas vão estar abertas. Você já imaginou você numa casa sem telhado? Uau! Você já imaginou você numa casa sem telhado? Como você poderia sobreviver? Muitas pessoas estão vivendo exatamente isso. Estão em uma fé sem cobertura. Estão numa fé, numa vida cristã sem cobertura. Aí você vai ver, vai vir a chuva, vai molhar. Vai vir um sol e vai bater. Vai vir o sereno, a noite, a escuridão da noite. Sem cobertura não tem como viver. Jesus, hoje nós comemoramos a sua ressurreição porque ele foi obediente. Nada pode te destruir quando você é obediente. Aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer. Quando você obedecer, quando você for obediente, tudo vai acontecer na tua vida. A obediência a Deus, ela é tudo. Não importa que obedeça a Deus, não, nós temos que obedecer a Deus, mas nós temos uma hierarquia de obediência que foi colocado sobre a nossa vida. E
toda essa hierarquia de obediência, ela tem que ser seguida à risca. Temos que entender o princípio da obediência. Você tem que aprender isso. Nós somos bênção de Deus, você é bênção de Deus. Somos espirituais e nós temos que obedecer. Quando nós quebramos o princípio da obediência, nós semeamos, como diz Gálatas 6, na parte B do verso de número 7, que diz: aquilo que plantamos, vamos colher. Aquilo que plantamos, isso vamos colher. Há um princípio na obediência. Há um princípio na semeadura. Há um princípio. Como eu disse para você, a semeadura ela é livre, porém, mas a colheita é obrigatória. Se nós formos obedientes, então nós vamos colher bênção. Se nós formos obedientes, então vamos colher bênção. A nossa colheita ela é segunda a nossa semeadura. É por isso que nós não podemos esquecer das bênçãos do Senhor. Nós não podemos deixá-lo de qualquer forma, porque a obediência, nós devemos entender. A obediência, ela gera bênção nas nossas vidas. Há um princípio na obediência. Amém, meus queridos? Há um princípio que nós precisamos de entender. Então, por isso que nesta manhã, eu quero que você entenda os princípios da obediência. Que você entenda os princípios daquele que tem nos dado toda a diretriz. Amém, querido? Que você hoje possa estar ligado. Que você possa hoje estar preparado para obedecer. Amém? Então obedece ao Senhor nesta manhã. Obedece àquele que está diante de tudo. Então que esta manhã você possa estar ligado no princípio. Amém? Sabe por quê? Porque que o Senhor, Ele deixou a sua glória. O seu sangue derramou
Glória a Deus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus separou a estrela da manhã. Cordeiro de Deus, fala na vida. Príncipe da paz, grande é o Shaddai. Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Glória a Deus. Teve em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu estava refletindo aqui nesse louvor. A obediência reproduzida dentro da igreja, a qual que nos geram frutos. Se a Bíblia ela nos manda ser obediente aos nossos líderes, ou a quem ela ordena a obediência, ela diz que nós devemos fazer isso com alegria, não por dores, porque nada disso nos convinha se eu obedeço sem alegria. Eu tenho que aprender, obediência é princípio, eu tenho que obedecer, e segundo do princípio é que eu tenho que fazer isso com alegria. Que Deus nessa manhã venha nos ensinar a fazer tudo isso com alegria. Que Deus venha nos abençoar a ser pessoas obedientes às nossas autoridades com alegria. E é por isso que nesta manhã a obediência, ela nos gera um monte de coisa. Ela é capaz de nos liberar amor. Ela nos libera
prosperidade, nos libera cura, ela nos libera tantas coisas. Vamos orar. Vamos orar. Precisamos orar. Orar. Porque é através da oração que nós falamos com Deus. Como tem sido a nossa vida de oração? Escuta, eu tenho que orar bastante, eu tenho que ler bastante, eu tenho que ter conhecimento e, acima de tudo, muita obediência. Ou seja, total obediência. Senão nada dessas coisas vai ser possível na nossa vida. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, ó Deus querido, por esta live desta manhã. Eu quero engrandecer o teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Ah, Senhor, que hoje eu rogo ao teu Espírito Santo para que venha e nos ajude a cumprir, ó Deus querido, o mandamento da obediência. Senhor, nos ajuda a cumprir o mandamento da obediência. Porque sem ela, meu Deus querido, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Pai querido, nos dá um espírito obediente hoje que venha nos fortalecer, para que possamos, ó Deus, alcançar as benevolências da obediência. Porque se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos ser abençoados. Eu oro agora por todos que estão nesta live. Eu oro por todos que estão neste culto devocional desta manhã. Venha abençoar a cada um hoje, Deus. Venha derramar das tuas graças, da tua vida, meu Deus. Derrama sobre ela. Que hoje possa ressuscitar, ó Deus, uma pessoa obediente. Esta que está me ouvindo hoje, que ela venha cuidar da tua cobertura espiritual. Deus abençoe, meu Deus. Abençoa essa pessoa. Que Deus venha te abençoar. Muito obrigado por você esteja aqui comigo, a Clarice, Ronaldo. Muitas pessoas que talvez eu não tentei aqui. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus abençoa. Glória a Deus. Amém. Aleluia, que bom ter cada um de vocês aqui. Os comentários de vocês depois eu vou ler, né? Que agora eu não tenho tempo para ler eles, né? Mas eu creio que bênção de Deus, ao Homero também, ele está aqui conosco. Deus abençoa, né? Aí Deus abençoe aí também os meus amigos, pastores de Moçambique, né? O pastor Marcelo, Deus abençoe grandemente. O pastor Reginaldo, Deus abençoe vocês. O Jalisson, Deus abençoe. Eu não vou conseguir, me perdoa, mas eu não vou conseguir falar o nome de todos vocês aqui, porque que eu tenho que encerrar essa live. Mas depois aí eu dou uma curtida aí na sua... eu dou uma curtida aí no seu comentário, no seu nome, tá bom? Que Deus abençoe. Foi uma alegria ter você aqui comigo nesta manhã. Deus abençoe de maneira poderosa. Foi muito bom. Olha, quero ser profeta na tua vida hoje. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua fonte de renda. Que Deus abençoe o seu
ir e vir. Que Deus abençoe a sua vida por completa. Eu quero profetizar aonde tu colocar as tuas mãos ou pisar os teus pés, será próspero no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Ficam com Deus. Até a noite, hoje, às 19 horas, nós vamos estar começando a nossa live, tá bom? Fica com Deus.